O livro Armas, Germes e Aço: Os Destinos das Sociedades Humanas, de Jared Diamond, busca explicar por que algumas sociedades se desenvolveram mais rapidamente do que outras em termos tecnológicos, econômicos e políticos, ao longo da história. Ele rejeita explicações baseadas em diferenças genéticas ou culturais intrínsecas entre povos, argumentando que os fatores geográficos e ambientais foram os principais determinantes do desenvolvimento das civilizações. As ideias principais podem ser resumidas da seguinte forma: influência da geografia no desenvolvimento humano. Diamond argumenta que o sucesso de uma sociedade dependeu em grande parte da geografia. Áreas com terras férteis, clima estável e espécies domesticáveis, plantas e animais, proporcionaram vantagens significativas. Por exemplo, regiões como o Crescente Fértil, na Eurásia, tinham uma combinação ideal para o surgimento da agricultura. Agricultura como base para o progresso. A transição de sociedades de caçadores-coletores para sociedades agrícolas permitiu o aumento da densidade populacional, a especialização do trabalho e o surgimento de hierarquias sociais. Isso criou as bases para avanços tecnológicos, a formação de estados centralizados e o desenvolvimento de armas mais avançadas. Animais domesticados e germes. A, a domesticação de animais forneceu às sociedades fontes estáveis de alimento, transporte e tração agrícola. No entanto, o contato próximo com animais também expôs os humanos a doenças zoonóticas. Com o tempo, sociedades agrícolas desenvolveram imunidade a várias doenças infecciosas, que mais tarde foram usadas de forma inadvertida como armas biológicas em contatos com outros povos, como os indígenas das Américas. Difusão de tecnologias e ideias. As regiões mais conectadas geograficamente, como a Eurásia, favoreceram a disseminação de culturas, tecnologias e práticas agrícolas. Por outro lado, continentes como África e Américas, com barreiras geográficas mais complexas, dificultaram essa troca e colaboraram para a fragmentação cultural. Armas e aço. A capacidade de ter armas de metal e ferramentas sofisticadas deu a algumas sociedades vantagens militares significativas. Isso ajudou na conquista e colonização de outros povos. Rejeição ao determinismo racial. Diamond enfatiza que as diferenças no desenvolvimento entre povos não têm base em questões genéticas ou de capacidade intelectual, mas sim em fatores ambientais e históricos acumulativos. O livro oferece uma visão interdisciplinar, cruzando campos como história, biologia, geografia e antropologia, para construir uma explicação abrangente dos padrões de desigualdade entre as sociedades humanas. Na introdução de Armas, Germes e Aço, Jared Diamond apresenta a questão central que guia sua obra: por que algumas sociedades se desenvolveram mais rapidamente e conquistaram outras? Ele destaca que a desigualdade entre os povos não se deve a diferenças genéticas ou de inteligência, mas a fatores históricos e geográficos. A introdução funciona como um prefácio às explicações que o autor desenvolve nos capítulos seguintes. As ideias principais abordadas incluem o enigma de Yali. Diamond começa relatando sua conversa com Yali, um político nativo da Nova Guiné, que perguntou por que os europeus tinham tantas coisas, tecnologias e bens materiais, enquanto os povos de sua região tinham menos. Essa pergunta se transforma na base do livro, buscando uma explicação científica para as disparidades entre sociedades humanas. Rejeição ao determinismo racial. Diamond critica teorias raciais que associavam o sucesso de algumas civilizações a uma suposta superioridade biológica ou intelectual. Ele argumenta que essas ideias não encontram respaldo científico e que as diferenças no desenvolvimento humano devem ser explicadas por fatores externos, como a geografia. Fatores geográficos e ambientais. O autor destaca a geografia como o principal fator que moldou o desenvolvimento das sociedades. Ele aponta que algumas regiões tiveram vantagens naturais, como terras férteis, clima favorável e espécies domesticáveis de plantas e animais, enquanto outras enfrentaram maiores limitações. Uma abordagem interdisciplinar. Diamond propõe uma análise integrando várias áreas do conhecimento, como história, biologia, arqueologia e geografia, para responder à pergunta de Yali. Ele defende que a história pode ser estudada como uma ciência, buscando explicações fundamentadas em evidências. O foco em processos de longo prazo. Ele destaca que as diferenças no desenvolvimento das sociedades não surgiram rapidamente, mas são o resultado de processos acumulativos ao longo de milhares de anos,
como a domesticação de plantas e animais, a formação de estados e a disseminação de tecnologias. Resumo da argumentação do livro. Diamond adianta as ideias centrais do livro, incluindo a importância da agricultura, da domesticação, das doenças e da geografia. Ele sugere que os povos da Eurásia tiveram vantagens iniciais devido à sua geografia, o que explica, em parte, o domínio dessas sociedades sobre outras. A introdução estabelece um tom reflexivo e científico, mostrando que o objetivo do livro é entender as desigualdades entre sociedades sem preconceitos ou explicações simplistas, e sim por meio de uma análise abrangente e fundamentada em dados. No capítulo 1 de Armas, Germes e Aço, intitulado Até Ontem, Jared Diamond apresenta a diversidade das sociedades humanas ao longo da história, com o objetivo de contextualizar a questão central do livro. Por que algumas sociedades desenvolveram tecnologias avançadas, enquanto outras permaneceram em modos de subsistência mais simples? As principais ideias do capítulo incluem diversidade das sociedades humanas. Diamond destaca que, até recentemente na história humana, a maioria das pessoas vivia em sociedades muito diferentes das que conhecemos hoje, como tribos ou comunidades de caçadores-coletores. Ele explora como essas formas de organização social coexistiram com sociedades mais complexas, como estados e impérios. Transição de caçadores-coletores para sociedades agrícolas. O autor chama a atenção para o fato de que, durante a maior parte da existência humana, as pessoas viviam como caçadores-coletores. A agricultura só surgiu há cerca de 10 mil anos, transformando drasticamente a organização das sociedades. Essa transição não foi uniforme e, em algumas partes do mundo, ela ocorreu muito mais cedo do que em outras. Persistência das sociedades tradicionais. Diamond observa que, mesmo em tempos modernos, muitas sociedades ainda viviam de formas tradicionais, especialmente em regiões remotas como a Nova Guiné. Essas sociedades fornecem insights valiosos sobre como a humanidade viveu antes da revolução agrícola e tecnológica. Impacto da tecnologia e da densidade populacional. O autor destaca como o desenvolvimento de tecnologias permitiu a concentração de populações maiores em áreas agrícolas, o que possibilitou a formação de hierarquias sociais, especialização do trabalho e estados centralizados. Ele sugere que a densidade populacional é um dos fatores que diferenciam as sociedades mais avançadas das mais simples. Sociedades tradicionais e o mundo moderno. Diamond argumenta que é importante estudar as sociedades tradicionais, pois elas preservam modos de vida que desapareceram em grande parte do mundo. Ele menciona como essas sociedades oferecem uma janela para o passado humano e ajudam a entender o que moldou as sociedades modernas. A questão central: desigualdades históricas. Ao final do capítulo, o autor reforça sua pergunta central: como as diferenças nos modos de vida entre sociedades influenciaram os destinos das civilizações. Ele prepara o leitor para explorar como fatores como geografia, disponibilidade de recursos e interação entre sociedades moldaram o curso da história humana. O capítulo introduz a ideia de que as sociedades humanas evoluíram de maneira diversa e que entender essas diferenças é essencial para responder à pergunta principal do livro. Ele estabelece a base para os capítulos seguintes, que exploram os fatores que levaram algumas sociedades a dominar outras. No capítulo 2 de Armas, Germes e Aço, intitulado Um Experimento Natural na História, Jared Diamond usa o caso das Ilhas Chatham e a interação entre os povos Maori e Moriori para demonstrar como fatores ambientais e geográficos moldaram o desenvolvimento social, político e militar de diferentes sociedades. Esse capítulo ilustra como contextos geográficos similares podem levar a resultados divergentes, dependendo de variações ambientais. As ideias principais incluem a narrativa do encontro entre Maoris e Morioris. Diamond narra o trágico confronto entre os Maori, um povo da Nova Zelândia, e os Moriori, habitantes das Ilhas Chatham. Os Maori, militarizados e organizados, invadiram as Ilhas Chatham e exterminaram ou escravizaram os Moriori, que eram pacíficos e menos preparados militarmente. Origens comuns, trajetórias diferentes. Os Maori e os Moriori tinham uma origem comum como povos polinésios, mas suas sociedades seguiram caminhos drasticamente diferentes devido às condições ambientais de onde se estabeleceram.
Os Maori, vivendo na Nova Zelândia, tinham acesso a recursos abundantes, terras férteis e possibilidades de agricultura intensiva, o que permitiu o surgimento de uma sociedade hierárquica, militarizada e tecnologicamente avançada. Os Moriori, isolados nas ilhas Chatham, enfrentaram um ambiente hostil com clima frio e poucos recursos. Eles adotaram uma economia de subsistência baseada na caça e coleta e se organizaram em uma sociedade igualitária e pacífica. O papel da geografia no desenvolvimento social. Diamond argumenta que as diferenças entre Maori e Moriori não foram causadas por diferenças biológicas ou culturais inatas, mas pelas condições ambientais que enfrentaram. A geografia moldou as opções disponíveis para cada povo, influenciando sua organização social, econômica e militar. A lógica do experimento natural. O autor usa o termo experimento natural para descrever como os Maori e os Moriori, apesar de compartilharem a mesma origem cultural, desenvolveram sociedades muito diferentes devido ao impacto do ambiente. Esse exemplo reflete o argumento central do livro. A geografia e os recursos disponíveis são os principais fatores por trás das desigualdades entre sociedades humanas. Lições para o estudo histórico. Diamond sugere que o caso Maori-Moriori pode ser generalizado para entender por que algumas sociedades ao redor do mundo desenvolveram estados centralizados, armas avançadas e economias complexas, enquanto outras permaneceram em modos de subsistência mais simples. Ele enfatiza que as condições locais desempenham um papel crucial na formação das instituições e estruturas sociais. No final do capítulo, Diamond reforça a ideia de que as desigualdades entre as sociedades humanas têm raízes em fatores geográficos e ambientais, rejeitando explicações simplistas baseadas em supostas diferenças inatas entre os povos. Este capítulo prepara o terreno para os próximos, onde ele aprofunda a análise de como fatores como a agricultura, a domesticação de animais e a disseminação de tecnologia influenciaram o destino das civilizações. No capítulo 3 de Armas, Germes e Aço, intitulado Os Colonizadores Acidentais, Jared Diamond explora o impacto da geografia e da disponibilidade de recursos na domesticação de plantas e animais, além de como isso afetou o desenvolvimento das primeiras sociedades complexas. Ele mostra como a Eurásia teve vantagens naturais que permitiram a rápida transição para a agricultura e o surgimento de civilizações. As principais ideias abordadas incluem a transição para a agricultura. Diamond argumenta que a domesticação de plantas e animais foi um dos marcos mais importantes da história humana, permitindo que as sociedades se tornassem mais sedentárias e organizadas. Essa mudança ocorreu de maneira desigual pelo mundo, dependendo da disponibilidade de espécies domesticáveis em cada região. A vantagem inicial da Eurásia. A Eurásia teve uma vantagem significativa devido à sua geografia e diversidade de espécies domesticáveis. O autor identifica o crescente fértil, na região do Oriente Médio, como uma área privilegiada, com grande abundância de plantas como trigo e cevada e animais como ovelhas e cabras, que eram ideais para a domesticação. A disponibilidade desigual de espécies domesticáveis. Diamond aponta que outras regiões do mundo, como a América, a África subsaariana e a Austrália, tinham menos plantas e animais adequados para a domesticação. Ele observa que a América carecia de grandes mamíferos domesticáveis, com exceção da lhama nos Andes. A África tinha grandes mamíferos selvagens, como zebras e antílopes, mas esses eram difíceis de domesticar. A Austrália não possuía nenhuma espécie domesticável significativa, o que limitou o desenvolvimento agrícola. O papel do acaso na domesticação. O autor explica que o sucesso na domesticação de plantas e animais não foi um esforço consciente ou planejado, mas resultado de um processo de tentativa e erro. Por isso, as sociedades que tinham acesso a uma maior variedade de espécies domesticáveis foram capazes de iniciar a agricultura mais cedo. Impactos da agricultura no desenvolvimento social. A domesticação permitiu que as sociedades produzissem excedentes alimentares, possibilitando a especialização do trabalho, a formação de hierarquias sociais e o desenvolvimento de tecnologias avançadas. Além disso, as populações agrícolas cresceram mais rápido e tiveram vantagens militares e econômicas sobre os caçadores-coletores. Colonizadores acidentais. Diamond argumenta que os povos da Eurásia não escolheram ser os colonizadores do mundo.
Essa posição foi resultado de vantagens geográficas e ambientais que lhes permitiram acumular recursos e desenvolver sociedades complexas. Assim, a conquista de outros povos foi um resultado indireto dessas condições favoráveis. Ele reforça a ideia de que as desigualdades entre as sociedades humanas não surgiram por diferenças culturais ou biológicas, mas devido à geografia e à distribuição desigual de recursos naturais. A Eurásia, por exemplo, teve um acidente geográfico favorável que moldou seu papel dominante na história. No final do capítulo, Diamond prepara o leitor para uma análise mais detalhada da agricultura e da domesticação nos capítulos seguintes, consolidando a ideia de que as desigualdades históricas têm raízes profundas na ecologia e na geografia de cada região. No capítulo 4 de Armas, Germes e Aço, intitulado O Início da Produção de Alimentos, Jared Diamond explora como a agricultura começou e quais fatores permitiram que algumas sociedades adotassem a produção de alimentos antes de outras. Ele argumenta que a transição da caça e coleta para a agricultura não foi um evento único, mas um processo gradual que variou amplamente entre diferentes regiões do mundo. O capítulo foca nas condições que favoreceram esse processo. As principais ideias abordadas incluem a Revolução Agrícola. Diamond explica que a produção de alimentos foi uma transformação fundamental na história humana. Ela permitiu o aumento da densidade populacional, a especialização do trabalho, a formação de hierarquias sociais e o desenvolvimento de tecnologias avançadas. No entanto, ele enfatiza que a agricultura não foi adotada universalmente ao mesmo tempo ou da mesma maneira. Centros independentes de agricultura. A agricultura surgiu de forma independente em várias partes do mundo, incluindo o Crescente Fértil, Oriente Médio, China, Mesoamérica, Andes e Amazônia, leste dos Estados Unidos, África subsaariana. Diamond destaca que essas regiões tinham uma combinação de plantas e animais adequados para a domesticação, o que tornou possível o surgimento da agricultura. Domesticação de plantas e animais. O autor explica que as primeiras plantas domesticadas eram grãos e legumes, que tinham alto valor nutricional e podiam ser facilmente cultivados e armazenados. Da mesma forma, os animais domesticados eram geralmente espécies que forneciam carne, leite, lã ou tração para a agricultura. O papel da síndrome da domesticação. Diamond discute como a domesticação de plantas resultou em mudanças genéticas que as tornaram mais úteis para os humanos, como sementes maiores, cascas mais finas e ciclos de crescimento mais rápidos. Esse processo foi amplamente inconsciente, mas resultou de interações contínuas entre os humanos e as espécies selvagens. Fatores que influenciaram a adoção da agricultura. Ele aponta várias razões pelas quais algumas sociedades adotaram a agricultura mais cedo. A presença de espécies selvagens adequadas para a domesticação. Condições climáticas estáveis após o fim da última era glacial, cerca de 11 mil anos antes da Era Comum. Pressões populacionais que tornaram a caça e a coleta menos viáveis em algumas regiões. A desigualdade agrícola. Diamond argumenta que nem todas as regiões tinham acesso aos mesmos recursos naturais. O Crescente Fértil, por exemplo, possuía uma grande variedade de plantas ricas em nutrientes e animais domesticáveis, enquanto outras regiões, como a Austrália, tinham poucas ou nenhuma espécie adequada para a domesticação. Resistência à agricultura em algumas regiões. Ele observa que algumas sociedades continuaram como caçadores-coletores por muito tempo, mesmo após o surgimento da agricultura. Isso ocorreu principalmente em regiões onde a caça e a coleta eram mais produtivas ou onde o ambiente não era adequado para o cultivo. Impactos sociais e ecológicos da agricultura. Diamond ressalta que, embora a agricultura tenha trazido muitos benefícios, ela também teve custos: aumento da desigualdade social e da violência, destruição ambiental, como o desmatamento e a erosão do solo, a dependência de dietas menos variadas e, muitas vezes, menos saudáveis. O capítulo conclui que a produção de alimentos foi um divisor de águas na história humana, mas seu surgimento e disseminação foram altamente dependentes das condições locais. Essa base ajuda a explicar por que algumas sociedades se desenvolveram mais rapidamente do que outras. No capítulo 5 de Armas, Germes e Aço,
intitulado A Maior Disparidade do Mundo, Jared Diamond examina como e por que a transição para a agricultura e a produção de alimentos ocorreu em algumas regiões do mundo antes de outras. Ele se concentra no impacto da disponibilidade de plantas e animais domesticáveis e no papel da geografia no surgimento e na disseminação da agricultura. As principais ideias do capítulo incluem desigualdade no início da agricultura. Diamond explora a disparidade entre as regiões do mundo em relação ao início da produção de alimentos. Ele argumenta que o desenvolvimento da agricultura foi mais rápido em áreas que tinham uma combinação ideal de clima, recursos naturais e espécies domesticáveis. O crescente fértil, por exemplo, foi um dos primeiros centros agrícolas, devido à abundância de espécies favoráveis. A importância das plantas domesticáveis. O autor analisa quais características tornam uma planta adequada para a domesticação. Ele aponta que as primeiras plantas cultivadas eram ricas em carboidratos, como trigo e cevada, no crescente fértil, arroz na Ásia e milho na América. Essas plantas forneciam um alto rendimento calórico e eram relativamente fáceis de cultivar e armazenar. A domesticação de animais. Diamond destaca que a domesticação de grandes mamíferos, como vacas, ovelhas, cabras e cavalos, foi um dos fatores mais importantes no desenvolvimento das sociedades agrícolas. Esses animais forneciam carne, leite, lã e força de trabalho, além de ajudar a fertilizar o solo. No entanto, ele enfatiza que apenas 14 espécies de grandes mamíferos foram domesticadas em toda a história humana, e quase todas elas eram nativas da Eurásia. A geografia como fator determinante. O autor explica que a orientação geográfica dos continentes influenciou a disseminação da agricultura. Regiões com um eixo leste-oeste, como a Eurásia, tinham climas similares em grandes extensões, o que facilitou a difusão de plantas e animais domesticados. Em contraste, continentes com um eixo norte-sul, como as Américas e a África, enfrentaram maiores barreiras geográficas e climáticas, dificultando essa disseminação. Os efeitos cumulativos da agricultura. Diamond argumenta que as regiões que adotaram a agricultura mais cedo tiveram uma vantagem significativa no desenvolvimento de sociedades complexas. A agricultura sustentou populações maiores, permitiu a especialização do trabalho e possibilitou a formação de estados organizados, tecnologias avançadas e exércitos poderosos. Resistência à agricultura em algumas regiões. Ele observa que em certas áreas, a caça e a coleta continuaram sendo a principal forma de subsistência por muito tempo. Isso ocorreu porque a agricultura nem sempre era vantajosa. Em algumas regiões, como florestas tropicais e desertos, as condições eram inadequadas para o cultivo de plantas ou para a criação de animais. A maior disparidade. Diamond conclui que a maior disparidade do mundo foi a diferença inicial entre as regiões que tinham recursos favoráveis para a domesticação de plantas e animais e aquelas que não tinham. Essa disparidade inicial explica, em parte, as desigualdades globais que surgiram mais tarde, quando as sociedades agrícolas começaram a dominar as sociedades de caçadores-coletores. Este capítulo reforça o papel central da geografia e da biologia no desenvolvimento da agricultura e na formação das primeiras civilizações, consolidando a ideia de que fatores naturais foram determinantes para as desigualdades entre as sociedades humanas. No capítulo 6 de Armas, Germes e Aço, intitulado Cavando a Própria Sepultura, Jared Diamond investiga como a proximidade com animais domesticados influenciou as sociedades humanas, tanto no desenvolvimento de doenças infecciosas quanto no fortalecimento de sua resistência imunológica. O autor argumenta que as sociedades agrícolas, devido à sua convivência constante com animais, foram o berço das doenças epidêmicas que moldaram o curso da história humana. Ideias principais do capítulo. A relação entre animais domesticados e doenças. Talmud explica que muitas das doenças infecciosas que afetam os humanos têm origem em animais. A domesticação de espécies como vacas, porcos, cavalos e aves trouxe os humanos para perto de fontes de patógenos zoonóticos. Doenças como varíola, gripe, sarampo e tuberculose surgiram a partir dessa interação. Como as doenças se adaptaram aos humanos. O autor detalha o processo pelo qual os patógenos originalmente adaptados a animais evoluíram para infectar humanos. Por exemplo, o sarampo provavelmente se originou de um vírus que infectava gado. A gripe veio de aves e suínos. A varíola também está ligada ao contato humano com animais.
Ele observa que a densidade populacional das sociedades agrícolas foi essencial para a propagação e manutenção dessas doenças, uma vez que grandes grupos de pessoas fornecem hospedeiros suficientes para que os patógenos sobrevivam. Doenças como aliadas na conquista. Diamond argumenta que as doenças infecciosas foram uma poderosa arma dos povos eurasiáticos durante a colonização. Quando europeus chegaram às Américas, por exemplo, eles trouxeram doenças como a variola, que dizimaram populações indígenas que não tinham imunidade prévia. Esses exércitos invisíveis foram mais devastadores que as armas. Imunidade e resistência diferencial. As populações eurasiáticas desenvolveram imunidade a muitas doenças infecciosas devido à exposição prolongada e constante. Essa imunidade foi transmitida geneticamente ou adquirida ao longo da vida. Em contraste, populações isoladas, como as indígenas das Américas, não tiveram tempo para desenvolver resistências, tornando-as extremamente vulneráveis. Impactos das doenças na história humana. O autor destaca como as epidemias moldaram eventos históricos, muitas vezes determinando o sucesso ou o fracasso de conquistas e colonizações. Exemplos incluem a devastação das populações indígenas das Américas durante a colonização europeia, o impacto de doenças como a peste negra na Europa. O paradoxo das sociedades agrícolas. Diamond observa que, embora a agricultura tenha proporcionado alimentos abundantes e permitido o crescimento populacional, ela também trouxe desvantagens, como a proliferação de doenças. A alta densidade populacional, o saneamento precário e o contato próximo com animais criaram condições ideais para o surgimento de epidemias. A conexão entre saúde e desigualdade global. O autor conclui que o surgimento de doenças infecciosas foi uma consequência direta das vantagens agrícolas e da domesticação animal. Isso não apenas influenciou a sobrevivência e o crescimento das sociedades agrícolas, mas também deu a essas sociedades uma vantagem indireta na conquista de outras populações. Resumo final do capítulo. Diamond demonstra que a convivência com animais domesticados desempenhou um papel crucial na história das doenças infecciosas e, por extensão, na história humana. As sociedades que primeiro desenvolveram a agricultura e domesticaram animais acabaram adquirindo imunidades que mais tarde se tornaram uma arma poderosa nas interações com outras populações. Este capítulo reforça a ideia de que as forças biológicas moldaram as desigualdades entre as sociedades humanas. No capítulo 7 de Armas, Germes e Aço, intitulado Como Plantar, Criar e Comer, ah, Jared Diamond aprofunda a análise sobre os fatores que determinaram quais plantas e animais foram domesticados e como isso influenciou o desenvolvimento das sociedades humanas. O capítulo foca nas características biológicas das espécies domesticadas e no impacto dessas escolhas para as sociedades que as cultivaram ou criaram. Ideias principais do capítulo: características das plantas domesticáveis. Diamond identifica as propriedades que tornaram algumas plantas mais propensas à domesticação. Produção abundante de sementes ou frutos. Plantas como trigo, arroz e milho fornecem grandes quantidades de energia por área plantada. Sementes comestíveis e nutritivas. As primeiras plantas domesticadas geralmente tinham sementes grandes, ricas em amido ou proteínas. Facilidade de cultivo. Plantas que crescem bem em campos abertos e possuem ciclos de crescimento previsíveis foram preferidas. Resistência e adaptabilidade. Espécies resistentes a condições climáticas diversas foram mais facilmente espalhadas e cultivadas. A domesticação como um processo não intencional. O autor ressalta que a domesticação de plantas começou de forma inconsciente. As pessoas colhiam e plantavam sementes de plantas que produziam mais, eram maiores ou mais fáceis de colher, selecionando essas características ao longo do tempo. Por que algumas regiões tinham mais plantas domesticáveis? Diamond observa que a distribuição de plantas domesticáveis não foi uniforme no mundo. Regiões como o Crescente Fértil, a China e as Américas tinham espécies vantajosas, enquanto outras, como a Austrália, careciam de plantas adequadas para a agricultura. Essa diferença contribuiu para o desenvolvimento desigual das sociedades. Características dos animais domesticáveis. O autor também detalha os critérios que determinaram quais espécies animais foram domesticadas. Tamanho e utilidade. Animais grandes, capazes de fornecer carne, leite ou força de tração, eram mais úteis. Facilidade de reprodução em cativeiro.
Espécies que se reproduzem rapidamente sem necessidades específicas prosperaram sob o manejo humano. Temperamento dócil, animais menos agressivos, como ovelhas e cabras, eram mais fáceis de manejar. Hierarquia social. Espécies com estruturas sociais baseadas em dominância, como cavalos e gado, se adaptaram bem à convivência com humanos, que assumiam o papel de líderes do grupo. Distribuição desigual dos animais domesticáveis. Assim como as plantas, os grandes mamíferos domesticáveis estavam concentrados em poucas regiões do mundo, especialmente na Eurásia. Isso incluiu ovelhas, cabras, cavalos e gado, que desempenharam papéis centrais no desenvolvimento de sociedades complexas. Em contraste, continentes como as Américas e a Austrália tinham poucos ou nenhum animal domesticável. O impacto da domesticação na sociedade. Diamond explica que as sociedades que primeiro domesticaram plantas e animais tiveram vantagens significativas. Maior produção de alimentos. Isso levou ao crescimento populacional e à urbanização. Especialização do trabalho. Com mais pessoas liberadas da necessidade de produzir alimentos, surgiram classes de artesãos, guerreiros e governantes. Difusão cultural e tecnológica. Plantas e animais domesticados possibilitaram a disseminação de ideias, tecnologia e comércio. Exemplos regionais. O autor compara diferentes regiões para ilustrar como a disponibilidade de plantas e animais domesticáveis moldou trajetórias históricas. Ele destaca o Crescente Fértil como uma das regiões mais favoráveis, enquanto aponta as limitações enfrentadas por povos na Nova Guiné ou na África subsaariana. Seleção cultural versus seleção natural. Diamond enfatiza que o processo de domesticação é uma combinação de seleção natural e cultural. Os humanos escolheram as plantas e animais mais úteis para suas necessidades, enquanto as espécies que se adaptaram a viver perto de humanos prosperaram. Conclusão do capítulo. Diamond argumenta que a domesticação de plantas e animais foi o principal motor da transição das sociedades humanas para modos de vida sedentários e complexos. No entanto, as desigualdades no desenvolvimento de diferentes civilizações podem ser rastreadas até as vantagens iniciais de acesso a plantas e animais domesticáveis que foram distribuídos de forma desigual pelo planeta. Este capítulo reforça a tese de que fatores ecológicos e não biológicos ou culturais explicam as disparidades globais no desenvolvimento humano. No capítulo 8 de Armas, Germes e Aço, intitulado Como se tornar uma tribo em tempo menor, Jared Diamond explora o processo de expansão e disseminação das tecnologias agrícolas e das populações humanas em diferentes regiões do mundo. Ele enfatiza como as vantagens iniciais em recursos naturais e localização geográfica contribuíram para a formação de sociedades mais avançadas. Ideias principais do capítulo: a expansão da agricultura. Diamond destaca que a agricultura não surgiu apenas por invenção própria em todos os lugares. Em muitas regiões, ela foi introduzida através da difusão de ideias, plantas e práticas agrícolas de populações vizinhas. Essa disseminação, conhecida como difusão demográfica, envolveu a migração de agricultores para novas áreas, frequentemente substituindo ou assimilando populações de caçadores-coletores. Difusão de plantas e animais domesticados. A transmissão de espécies domesticadas foi crucial para espalhar a agricultura. As plantas e os animais cultivados ou criados na região frequentemente se adaptaram a ambientes semelhantes em áreas próximas. No entanto, fatores como barreiras geográficas e diferenças climáticas limitaram a difusão em algumas regiões. A Eurásia, com seu eixo leste-oeste, permitiu a rápida disseminação de espécies devido a condições climáticas semelhantes ao longo de grandes distâncias. Em contraste, as Américas e a África, com seus eixos norte-sul, enfrentaram maiores obstáculos à difusão, devido a variações significativas no clima e na vegetação. Conflito entre agricultores e caçadores-coletores. Diamond explica que a agricultura frequentemente levou à expansão territorial de sociedades agrícolas sobre populações de caçadores-coletores. Os agricultores tinham vantagens em números, organização e capacidade de sustentar populações maiores, o que lhes permitiu dominar ou absorver caçadores-coletores. Substituição de línguas e culturas. Com a disseminação da agricultura, muitas línguas e culturas originais foram substituídas pelas dos grupos agrícolas.
Isso é evidente na expansão das famílias linguísticas como a indo-europeia, a sino-tibetana e a bantu, que se espalharam acompanhando a migração de agricultores. Fatores que impulsionaram a difusão. Diamond identifica os fatores que influenciaram o ritmo e o alcance da difusão agrícola. Geografia. A ausência de barreiras físicas como montanhas ou desertos facilitava a disseminação. Clima semelhante. Plantas e animais adaptados a uma região prosperavam em áreas com condições similares. Vantagens dos agricultores. A capacidade de sustentar populações maiores e organizadas permitiu que os agricultores competissem de maneira mais eficaz com caçadores-coletores. Regiões onde a agricultura não se espalhou facilmente. Diamond observa que, em algumas áreas, as populações de caçadores-coletores resistiram à adoção da agricultura por longos períodos, seja por terem ecossistemas ricos em recursos naturais, como as florestas tropicais, ou por estarem isoladas geograficamente. O impacto da difusão sobre as desigualdades globais. O autor argumenta que o processo de difusão agrícola contribuiu diretamente para as disparidades no desenvolvimento das sociedades. Regiões que receberam cedo as inovações agrícolas foram capazes de formar populações densas e complexas, enquanto áreas mais isoladas ou com recursos limitados demoraram mais a se beneficiar dessa transformação. Conclusão do capítulo. Diamond reforça a ideia de que a geografia e a biologia foram os principais determinantes da velocidade e do alcance da disseminação da agricultura e da formação de sociedades complexas. Ele mostra que a agricultura não apenas promoveu a expansão das populações humanas, mas também moldou a diversidade cultural, linguística e tecnológica do mundo. Essas dinâmicas lançaram as bases para as desigualdades entre as sociedades que ainda vemos hoje. No capítulo 9 de Armas, Germes e Aço, intitulado A Loteria do Cordeiro Selvagem, Jared Diamond aprofunda a análise sobre a domesticação de animais, destacando como a disponibilidade e as características das espécies selvagens influenciaram o sucesso ou fracasso de diferentes sociedades. O capítulo examina os critérios necessários para a domesticação de animais grandes e explica por que apenas algumas regiões conseguiram domesticá-los em larga escala. Ideias principais do capítulo. O papel central dos animais domesticados. Diamond reafirma que os animais domesticados desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento das sociedades humanas. Eles forneceram carne, leite, lã, tração para arados e transporte, além de fertilizar o solo e servir como fontes de energia mecânica. Por que algumas espécies foram domesticadas e outras não? O autor apresenta os critérios necessários para a domesticação de grandes mamíferos, explicando por que apenas 14 espécies foram domesticadas com sucesso ao longo da história humana. Dieta eficiente. Animais herbívoros ou onívoros que conseguem se alimentar de plantas amplamente disponíveis eram mais viáveis, já que carnívoros demandariam mais recursos para sua alimentação. Taxa de crescimento rápida. Espécies que crescem e se reproduzem rapidamente eram mais adequadas para a criação em cativeiro. Comportamento social. Animais com hierarquias sociais naturais, onde os humanos podiam assumir o papel de líder, eram mais fáceis de domesticar. Temperamento dócil. Animais menos agressivos eram mais seguros e práticos para os humanos. Ausência de comportamentos que dificultam a convivência. Espécies que fogem com facilidade ou têm hábitos imprevisíveis não eram adequadas para a domesticação. A distribuição desigual de espécies domesticáveis. Diamond enfatiza que a disponibilidade de animais domesticáveis não foi uniforme no mundo. A maioria dos grandes mamíferos domesticáveis, como ovelhas, cabras, vacas, cavalos e porcos, era nativa da Eurásia. Em contraste, continentes como as Américas, a África e a Austrália tinham poucas ou nenhuma espécie com potencial para a domesticação. Exemplos de exclusões naturais. O autor destaca espécies que não foram domesticadas, apesar de seu potencial aparente, devido a características que as tornavam inadequadas. As zebras, por exemplo, são mais agressivas e menos previsíveis do que os cavalos. Os antílopes, embora abundantes na África, têm comportamento muito arisco e dificilmente se adaptam à vida em cativeiro. Os cangurus, nativos da Austrália, não atendem a muitos dos critérios básicos de domesticação. O impacto dos animais domesticados nas sociedades humanas. Diamond argumenta que as regiões que domesticaram animais grandes e úteis desfrutaram de diversas vantagens. Produção de alimentos.
Carne, leite e outros produtos eram fontes essenciais de nutrição. Mobilidade e guerra. Cavalos, em particular, revolucionaram o transporte e as estratégias militares. Resistência a doenças. O contato prolongado com animais aumentou a imunidade das populações humanas a doenças zoonóticas, que mais tarde devastaram sociedades sem exposição prévia. Consequências para as desigualdades globais. A presença ou ausência de animais domesticáveis contribuiu diretamente para as desigualdades entre as sociedades humanas. Regiões como a Eurásia, com uma abundância de espécies úteis, tiveram vantagens significativas no desenvolvimento de tecnologias agrícolas, no transporte e na organização social. Regiões sem essas espécies, como as Américas e a Austrália, enfrentaram obstáculos significativos. Conclusão do capítulo. Diamond conclui que o sucesso ou fracasso na domesticação de animais não foi uma questão de habilidade humana ou de escolhas culturais, mas sim de fatores biogeográficos. A loteria da domesticação foi fundamental para determinar quais sociedades teriam acesso a animais úteis e, consequentemente, quais desenvolveriam vantagens econômicas, militares e sanitárias. Este capítulo reforça a visão de que as desigualdades entre as sociedades humanas são amplamente moldadas por fatores ambientais e geográficos, e não por diferenças intrínsecas entre os povos. No capítulo 10 de Armas, Germes e Aço, intitulado Civis, Germes e Aço, Jared Diamond explora como a proximidade com animais domesticados e as condições das sociedades sedentárias favoreceram o surgimento de doenças infecciosas epidêmicas. Este capítulo conecta o desenvolvimento da agricultura, da urbanização e da domesticação de animais com o impacto histórico das doenças no curso das civilizações. Ideias principais do capítulo: a ligação entre agricultura e epidemias. Diamond destaca que a transição para a agricultura criou condições ideais para a proliferação de doenças infecciosas. Densidade populacional elevada. As aldeias e cidades agrícolas concentravam pessoas em áreas pequenas, facilitando a disseminação de doenças. Contato próximo com animais domesticados. Muitas doenças humanas, como a varíola, gripe e sarampo, originaram-se de patógenos animais que se adaptaram aos humanos. Acúmulo de resíduos. O saneamento precário em sociedades sedentárias permitiu que patógenos se propagassem mais facilmente. Doenças como armas biológicas involuntárias. Diamond argumenta que as doenças desempenharam um papel crucial nas conquistas e colonizações. Quando populações de sociedades agrícolas e urbanas encontraram sociedades de caçadores-coletores ou agricultores menos densamente povoados, os patógenos transportados pelos primeiros frequentemente dizimaram os últimos. A varíola devastou as populações indígenas das Américas após o contato com os europeus. Doenças transmitidas por animais domésticos desempenharam papéis similares na África subsaariana, na Austrália e no Pacífico. Resistência imunológica diferencial. Sociedades que conviveram com animais domesticados por milhares de anos desenvolveram imunidade parcial a muitas doenças infecciosas. Essa imunidade foi adquirida por seleção natural. Os indivíduos que sobreviveram a epidemias transmitiram genes resistentes às gerações seguintes. Por imunização natural, a exposição repetida às doenças permitiu o desenvolvimento de respostas imunológicas mais fortes. Em contraste, populações isoladas ou sem contato com animais domesticados, como as da América pré-colombiana, não tinham imunidade às doenças introduzidas por europeus. Doenças como forças históricas. Diamond descreve como as doenças moldaram o destino de civilizações inteiras. Conquista do Novo Mundo. Os europeus foram ajudados por patógenos como a varíola, que mataram milhões de indígenas antes mesmo de confrontos militares significativos. A peste negra na Europa. Embora devastadora, a peste moldou mudanças econômicas e sociais que influenciaram o desenvolvimento europeu. Por que algumas doenças são específicas de sociedades densas? Diamond explica que doenças epidêmicas, como sarampo, gripe e cólera, prosperam em sociedades densamente povoadas, porque precisam de um grande número de hospedeiros para se manter. São transmissíveis de forma rápida e eficaz, especialmente em ambientes urbanos. Frequentemente matam ou imunizam seus hospedeiros, o que as torna insustentáveis em populações menores e dispersas.
Comparação entre caçadores-coletores e agricultores. O autor observa que sociedades de caçadores-coletores tinham menor exposição a doenças infecciosas devido à sua mobilidade, menor densidade populacional e ausência de contato prolongado com animais. No entanto, ao adotar a agricultura, esses grupos passaram a enfrentar os mesmos desafios sanitários das sociedades mais complexas. A conexão entre germes e desigualdade global. Diamond enfatiza que as doenças não foram apenas uma consequência do desenvolvimento agrícola e urbano, mas também um fator determinante na história da desigualdade global. Sociedades que desenvolveram imunidade a epidemias tiveram vantagens indiretas ao expandir seus territórios e dominar populações menos expostas a esses patógenos. Conclusão do capítulo. Diamond conclui que as doenças infecciosas foram tanto um subproduto quanto um motor da história humana. Elas moldaram interações entre povos, influenciaram o sucesso de conquistas e contribuíram para as desigualdades globais. Este capítulo reforça a ideia central do livro. Fatores ambientais e biológicos, como a domesticação de animais e o surgimento de epidemias, desempenharam papéis cruciais no desenvolvimento das civilizações e na distribuição de poder entre elas. No capítulo 11 de Armas, Germes e Aço, intitulado Abençoados pelos Germes, Jared Diamond aprofunda a análise sobre o impacto das doenças infecciosas na história, explicando como a evolução dos germes e os padrões de interação entre diferentes populações moldaram os resultados de encontros históricos. O foco é o papel das doenças epidêmicas como um fator decisivo na conquista e colonização de sociedades. Ideias principais do capítulo. Origem das doenças epidêmicas. Diamond explica que muitas das doenças que devastaram populações humanas vieram de patógenos originalmente presentes em animais domesticados. Ele destaca: processos de transmissão zoonótica. Doenças como sarampo, tuberculose, varíola, gripe e peste bubônica passaram de animais para humanos quando as pessoas começaram a viver em estreita proximidade com os animais. Adaptação dos germes aos humanos. Com o tempo, esses patógenos evoluíram para infectar pessoas de maneira mais eficiente, tornando-se epidêmicos em sociedades densamente povoadas. Características das doenças epidêmicas. Diamond aponta que as doenças que mais impactaram a história compartilham características altamente contagiosas. São facilmente transmitidas entre indivíduos por contato direto ou indireto. Ciclo rápido. Muitas doenças matam ou imunizam seus hospedeiros em pouco tempo, permitindo que se espalhem rapidamente. Imunidade adquirida. Sobreviventes de epidemias geralmente desenvolvem imunidade, o que cria populações resistentes a longo prazo. O impacto devastador das epidemias em populações isoladas. Quando populações com longa história de exposição a doenças, como os europeus, encontraram populações isoladas, como os indígenas das Américas, as consequências foram catastróficas. A ausência de imunidade. Populações que nunca haviam sido expostas a doenças, como a varíola, eram extremamente vulneráveis. Altas taxas de mortalidade. Em alguns casos, até 90% da população indígena morreu devido a doenças introduzidas. Colapso social. As epidemias frequentemente dizimavam líderes, desestruturavam sociedades e minavam a resistência militar e cultural. As armas biológicas involuntárias dos colonizadores. Diamond argumenta que as doenças atuaram como aliadas não intencionais dos europeus durante a expansão colonial. Conquista do Novo Mundo. A varíola foi um dos principais fatores que enfraqueceram os astecas e incas antes de enfrentarem os conquistadores. Colonização da África e da Ásia. Embora a resistência imunológica local tenha dificultado a colonização de algumas regiões, como áreas tropicais da África, os europeus usaram germes como vantagem em outros lugares. Por que os europeus transmitiram doenças, e não o contrário? Diamond explica que a direção da transmissão de doenças foi determinada por fatores históricos e geográficos. História agrícola mais longa na Eurásia. Populações da Eurásia tiveram mais tempo para desenvolver imunidade a doenças zoonóticas. Maior densidade populacional. Sociedades eurasiáticas eram mais urbanizadas e, portanto, expostas a epidemias recorrentes. Ausência de animais domesticados nas Américas. A falta de grandes mamíferos domesticáveis limitou a exposição dos indígenas americanos a doenças zoonóticas. As doenças e a desigualdade global.
Diamond argumenta que as doenças desempenharam um papel central na desigualdade global. Padrões de sobrevivência e colonização. Populações que desenvolveram imunidades a doenças tiveram vantagens decisivas em encontros históricos. Desigualdades persistentes. O impacto devastador das epidemias em populações indígenas contribuiu para a dominação europeia e para a configuração atual do poder global. Hare, conclusão do capítulo. Demond conclui que os germes foram armas poderosas no arsenal das sociedades eurasiáticas, muitas vezes mais destrutivos do que armas ou exércitos. As doenças não apenas acompanharam a expansão colonial, mas também desempenharam um papel ativo na redefinição dos destinos de populações inteiras. Este capítulo reforça a ideia de que as desigualdades globais não foram uma questão de superioridade cultural ou biológica, mas sim um resultado de fatores ambientais e históricos profundamente enraizados. No capítulo 12 de Armas, Germes e Aço, intitulado Inventando e Emprestando, Jared Diamond explora os processos de invenção e difusão de tecnologias nas sociedades humanas. Ele argumenta que a tecnologia, um dos pilares das sociedades complexas, não é exclusivamente fruto de genialidade individual ou inovação cultural, mas de uma combinação de necessidade, oportunidade e transmissão entre culturas. Ideias principais do capítulo: a origem das invenções tecnológicas. Diamond desmonta o mito do gênio solitário, mostrando que as invenções geralmente surgem em resposta a necessidades práticas ou como subprodutos de outros desenvolvimentos. Ele identifica fatores que influenciam o surgimento de novas tecnologias. Acaso. Muitas invenções surgem de descobertas acidentais, como a fusão de metais ao lado de uma fogueira. Necessidade percebida. Invenções como armas ou ferramentas agrícolas frequentemente respondem a problemas concretos que precisam ser resolvidos. Disponibilidade de recursos. Sociedades com acesso a materiais específicos, como ferro ou madeira, têm maior potencial para desenvolver tecnologias. Difusão versus invenção independente. Diamond argumenta que a maioria das tecnologias não é inventada independentemente em várias regiões, mas sim transmitida de uma sociedade para outra. A difusão tecnológica depende de proximidade geográfica. Sociedades próximas têm mais probabilidade de trocar ideias e inovações. Abertura cultural. Algumas sociedades são mais receptivas a adotar tecnologias estrangeiras. Barreiras naturais e culturais. Oceanos, desertos e até diferenças linguísticas podem dificultar a transmissão de tecnologias. Ele exemplifica como tecnologias como a escrita e a roda foram inventadas em poucas regiões e, posteriormente, difundidas para outras. Fatores que favorecem a inovação tecnológica. Diamond identifica condições que tornam uma sociedade mais propensa a inovar tecnologicamente. Tamanho populacional grande. Mais pessoas aumentam as chances de surgirem inventores ou experimentadores. Sociedades complexas. Estruturas sociais organizadas permitem a divisão do trabalho e o investimento em especialistas, como artesãos e engenheiros. Ambiente competitivo. Rivalidades entre grupos ou estados incentivam o desenvolvimento de tecnologias militares e produtivas. A influência das condições ambientais. A geografia desempenha um papel crucial na disseminação e no uso de tecnologias. Eixo leste-oeste da Eurásia. O clima e os ambientes similares facilitaram a disseminação de inovações ao longo do continente. Eixos norte-sul nas Américas e na África. Diferenças climáticas e ecológicas tornaram a difusão mais difícil. Exemplos históricos de difusão tecnológica. Diamond usa exemplos como a disseminação da metalurgia, da escrita e das armas de fogo para ilustrar como as tecnologias foram transferidas entre sociedades. A escrita foi inventada pelos sumérios, pelos chineses e pelos povos mesoamericanos de forma independente, mas espalhou-se para outras regiões por meio do comércio e da conquista. As armas de fogo, desenvolvidas inicialmente na China, foram adaptadas e amplamente utilizadas na Europa devido à sua aplicação em conflitos armados. Resistência e adaptação às tecnologias. Nem todas as sociedades adotam tecnologias rapidamente. Diamond identifica razões para a resistência tecnológica. Cultural. Algumas sociedades rejeitam inovações que entram em conflito com seus valores ou crenças.
Falta de utilidade imediata. Tecnologias que não atendem a necessidades urgentes podem ser descartadas ou ignoradas. Custos e complexidade. Algumas inovações são caras ou difíceis de implementar, o que limita sua adoção. Tecnologia como motor da desigualdade global. Diamond conclui que as diferenças no acesso e na difusão de tecnologias contribuíram para a disparidade de poder entre as sociedades. Sociedades que adotaram ou desenvolveram tecnologias antes tiveram vantagens em produtividade, organização social e guerra. Conclusão do capítulo. Diamond enfatiza que a inovação tecnológica é um processo cumulativo, influenciado por fatores geográficos, sociais e culturais. Ele refuta a ideia de que certas sociedades são intrinsecamente mais inovadoras do que outras, argumentando que o contexto ambiental e histórico desempenhou um papel decisivo na criação e disseminação de tecnologias. Assim, a tecnologia emerge como mais um exemplo de como os fatores geográficos e ecológicos moldaram o destino das sociedades humanas. No capítulo 13 de Armas, Germes e Aço, intitulado O Presente dos Escritores, Jared Diamond examina o desenvolvimento da escrita como uma das principais tecnologias que moldaram as civilizações. Ele aborda a origem, a evolução e a difusão dos sistemas de escrita, bem como seu papel na organização e no poder das sociedades complexas. Ideias principais do capítulo: a importância da escrita nas sociedades humanas. Diamond destaca que a escrita foi um dos principais fatores que permitiram a formação de estados complexos e a centralização do poder. Por quê? Facilitou a administração de grandes territórios por meio de registros de impostos, leis e transações. Ajudou a consolidar o poder político e religioso ao registrar ideias e promulgá-las de maneira duradoura. Proporcionou uma vantagem em guerras e conquistas, com a capacidade de transmitir informações detalhadas e estratégicas. As origens da escrita. Diamond argumenta que a escrita surgiu de maneira independente em apenas alguns lugares do mundo, como Mesopotâmia, Sumérios, por volta de 3100 antes da Era Comum. O sistema cuneiforme começou como uma forma de registro econômico. Mesoamérica, Maias e outros povos desenvolveram um sistema de escrita independente ligado a calendários e registros históricos. China, por volta de 1200 antes da Era Comum, a escrita chinesa surgiu de registros religiosos e oraculares. Outros sistemas de escrita, como o alfabeto fenício, foram derivados ou adaptados a partir desses sistemas originais. As categorias de sistemas de escrita. Diamond descreve 3 tipos principais de sistemas de escrita. Logogramas. Cada símbolo representa uma palavra ou ideia, como no chinês. Silabários. Cada símbolo representa uma sílaba, como no japonês kana. Alfabetos. Cada símbolo representa um som individual, como no latim ou no grego. Ele observa que os alfabetos tendem a ser mais eficientes e fáceis de aprender, o que ajudou na sua ampla difusão. A difusão e adaptação da escrita. Diamond explica que a maioria dos sistemas de escrita não foi inventada de maneira independente, mas transmitida de uma cultura para outra. A escrita fenícia foi adotada e adaptada por gregos, romanos e outras culturas. A transmissão frequentemente ocorreu por meio de contato comercial, conquistas ou influência cultural. Algumas sociedades adaptaram sistemas de escrita estrangeiros para suas próprias línguas e necessidades, como aconteceu com o alfabeto latino nas línguas europeias. Por que algumas sociedades não desenvolveram a escrita? Diamond explora razões pelas quais muitos grupos humanos nunca desenvolveram a escrita. Tamanho e complexidade da sociedade. Pequenos grupos de caçadores-coletores não precisavam de sistemas de escrita para gerenciar suas comunidades. Isolamento geográfico. Sociedades isoladas tinham menos chances de adotar ou adaptar sistemas de escrita de outras culturas. Falta de necessidade prática. Em algumas sociedades, as funções da escrita, como a administração, eram desempenhadas oralmente ou por outros meios. O impacto da escrita na desigualdade global. Diamond argumenta que a escrita foi uma ferramenta poderosa na expansão e dominação de sociedades. Facilitou o armazenamento e transmissão de conhecimento por gerações, permitindo avanços tecnológicos e organizacionais. Contribuiu para a colonização e dominação de sociedades sem escrita, que muitas vezes eram vistas como primitivas pelos colonizadores. Serviu como um instrumento de poder, controlado por elites para administrar e consolidar sua autoridade.
a escrita e a memória coletiva. Diamond também destaca como a escrita transformou a memória cultural, permitiu o registro de histórias, mitos e leis em formatos permanentes, reduzindo a dependência da tradição oral. Criou um legado de conhecimento cumulativo que acelerou o desenvolvimento científico e tecnológico. Conclusão do capítulo. Diamond conclui que a escrita foi uma invenção revolucionária que surgiu em resposta a necessidades práticas de sociedades complexas e que sua difusão desempenhou um papel crucial na formação das hierarquias globais. Embora nem todas as sociedades tenham desenvolvido a escrita, aquelas que o fizeram ou que adotaram tinham uma vantagem significativa em organização, conquista e sobrevivência. Assim, a escrita exemplifica como a geografia, a interação cultural e a história moldaram os caminhos do desenvolvimento humano. No capítulo 14 de Armas, Germes e Aço, intitulado De Igual a Igual, Jared Diamond analisa o surgimento das estruturas políticas e sociais complexas, incluindo chefias, reinos e estados, a partir de sociedades mais simples, como as de bandos e tribos. Ele explora como a organização social evoluiu em resposta a mudanças ambientais, populacionais e tecnológicas, culminando em instituições centralizadas e hierarquias complexas. Ideias principais do capítulo: os tipos de organização social. Diamond categoriza as sociedades humanas em 4 principais tipos, cada uma com características e níveis crescentes de complexidade. Bandos: pequenos grupos de caçadores-coletores, geralmente compostos por dezenas de pessoas, com estrutura social igualitária, liderança informal e decisões tomadas por consenso. Tribos: grupos maiores, geralmente baseados em agricultura ou pastoreio, com chefes locais ou líderes temporários, mas ainda sem estratificação social rígida. Chefias: sociedades hierárquicas com liderança centralizada em um chefe, que controla recursos e toma decisões políticas. Chefes muitas vezes se justificam por meio de ideologias religiosas. As maiores e mais complexas formas de organização, com burocracias, exércitos permanentes e estratificação social acentuada. Fatores que impulsionam a complexidade social. Diamond identifica fatores que levaram à transição de sociedades simples para complexas. Aumento da densidade populacional. Populações maiores exigem mais organização para resolver disputas, administrar recursos e coordenar ações coletivas. Surgimento da agricultura. A produção de excedentes agrícolas permitiu a especialização do trabalho, a acumulação de riqueza e o surgimento de elites. Conflitos e guerra. Rivalidades entre grupos impulsionaram a centralização do poder e o desenvolvimento de hierarquias militares. A centralização do poder. Com o crescimento das populações e o aumento da complexidade econômica, surgiu a necessidade de um governo centralizado. Diamond destaca: funções dos chefes e estados: proteger a sociedade de invasões, resolver disputas internas e organizar grandes empreendimentos, como a irrigação ou construção de monumentos. Coerção e persuasão. Estados mantêm poder por meio de forças coercitivas, exércitos, leis e ideologias que legitimam as elites, muitas vezes associadas a crenças religiosas. O papel da religião na hierarquia social. Diamond argumenta que a religião desempenhou um papel crucial na legitimação do poder centralizado. Chefias e estados. Os líderes frequentemente se apresentavam como divinos ou como representantes dos deuses para justificar sua autoridade. Coesão social. A religião ajudava a unir comunidades grandes e heterogêneas por meio de normas e valores compartilhados. Benefícios e desvantagens da centralização. Diamond discute as consequências da evolução para sociedades centralizadas. Benefícios: maior organização permitiu a realização de projetos monumentais, avanços tecnológicos, proteção contra invasores e estabilidade interna em larga escala. Desvantagens: estados introduziram desigualdade social extrema, opressão e exploração, além de sistemas tributários e militares coercitivos. Por que algumas sociedades permaneceram iguais? Nem todas as sociedades evoluíram estados ou chefias. Diamond explica: fatores ambientais. Em regiões onde os recursos eram abundantes e dispersos, como florestas tropicais, não havia necessidade de centralização. Isolamento geográfico. Sociedades isoladas tinham menos competição e pressão externa para se organizar hierarquicamente. O papel da geografia na formação de estados.
Diamond reforça que o ambiente geográfico foi um fator-chave no desenvolvimento de estados. Eurásia. A agricultura intensiva e a proximidade entre populações incentivaram a formação de estados. Américas e África. Barreiras geográficas e diversidade ecológica retardaram a centralização em algumas áreas. Conclusão do capítulo. Diamond conclui que a transição de sociedades igualitárias para centralizadas não foi inevitável nem uniforme. Em vez disso, ela foi moldada por fatores ambientais, demográficos e tecnológicos. Embora estados e chefias tenham permitido avanços significativos, eles também introduziram desigualdades e formas de exploração que persistem até hoje. Este capítulo reforça a ideia de que a evolução das estruturas políticas é um reflexo das condições materiais e das interações humanas ao longo da história. No epílogo de Armas, Germes e Aço, intitulado O Futuro da História como Ciência, Jared Diamond reflete sobre as implicações do livro e apresenta uma visão sobre como a compreensão científica da história pode ser ampliada. Ele discute a necessidade de analisar a história com o mesmo rigor que disciplinas científicas e argumenta que os padrões de desenvolvimento humano são resultados de causas materiais, ambientais e geográficas. Ideias principais do epílogo. A proposta de uma ciência da história. Diamond sugere que, assim como as ciências naturais, a história pode ser analisada cientificamente para identificar padrões e causas subjacentes. História como ciência experimental. Embora não possamos realizar experimentos controlados na história, é possível comparar diferentes sociedades para entender como fatores específicos influenciaram seus desenvolvimentos. Foco em perguntas grandes. Em vez de se concentrar em eventos individuais, devemos buscar explicações abrangentes para questões globais, como por que as sociedades se desenvolveram de maneira desigual, a rejeição de explicações raciais ou culturais simplistas. Diamond reafirma que as diferenças entre as sociedades não se devem a diferenças biológicas ou culturais intrínsecas, mas a contextos ambientais e históricos. Ele considera fundamental combater visões que atribuem o sucesso ou fracasso das sociedades a fatores raciais ou intelectuais. O papel central da geografia e da ecologia. Diamond revisita os argumentos centrais do livro, enfatizando como a geografia e a ecologia moldaram os destinos das sociedades. Sociedades com acesso a recursos favoráveis, como terras férteis, animais domesticáveis e rotas de difusão, tiveram vantagens iniciais. Fatores ambientais também influenciaram a disseminação de tecnologia, ideias e instituições. As limitações de abordagens tradicionais à história. Diamond critica as abordagens tradicionais da história, que muitas vezes se concentram em líderes individuais, batalhas ou decisões pontuais. Ele argumenta que esses eventos são muitas vezes sintomas de processos maiores, como mudanças econômicas, tecnológicas e ambientais. Focar em grandes tendências, como a revolução agrícola ou a globalização, permite uma compreensão mais profunda da história humana. A interdisciplinaridade como chave para a compreensão histórica. Diamond defende uma abordagem interdisciplinar para estudar a história, combinando ciências naturais, para entender o impacto do clima, da geografia e das doenças, ciências sociais, para analisar os aspectos políticos, econômicos e culturais das sociedades, arqueologia e antropologia, para reconstruir o passado de sociedades pré-escritas. Implicações para o futuro da humanidade. Diamond sugere que entender os padrões históricos pode nos ajudar a enfrentar desafios contemporâneos. Questões como mudanças climáticas, desigualdade global e conflitos podem ser melhor compreendidas se reconhecermos os fatores que moldaram as diferenças entre sociedades. Ele conclui que o estudo da história não deve ser apenas acadêmico, mas uma ferramenta prática para planejar o futuro. Apesar de destacar desigualdades e tragédias históricas, Diamond encerra com uma nota de otimismo, argumentando que a humanidade pode aprender com o passado. Ele acredita que, ao entender as causas das diferenças históricas, podemos construir um mundo mais igualitário e sustentável. A ciência da história pode iluminar o caminho para decisões políticas e sociais mais informadas. Conclusão do epílogo. O epílogo reafirma a tese central do livro. As disparidades entre as sociedades humanas não são produto de diferenças intrínsecas, mas de circunstâncias ambientais e históricas.
Diamond propõe que a história seja estudada com o rigor de uma ciência, utilizando métodos comparativos e interdisciplinares. Ele enfatiza a importância de aprender com o passado para enfrentar os desafios do presente e do futuro, defendendo uma visão integrada e materialista da história. O livro Armas, Germes e Aço, de 97, de Jared Diamond, foi amplamente discutido e recebeu tanto elogios quanto críticas no meio acadêmico. Ele ganhou prêmios importantes, como o Prêmio Pulitzer de Não Ficção, em 1998, e o Prêmio Aventes de Livros de Ciência, além de conquistar uma grande base de leitores entre o público geral. No entanto, sua abordagem interdisciplinar e as amplas generalizações levantaram questionamentos entre especialistas de áreas específicas. Recepção positiva. Contribuição interdisciplinar. Diamond foi elogiado por trazer uma abordagem inovadora, conectando disciplinas como geografia, biologia, arqueologia e história para explicar as desigualdades no desenvolvimento humano. Seu trabalho popularizou ideias importantes entre o público leigo, tornando questões complexas mais acessíveis. Desafios ao eurocentrismo. Muitos acadêmicos destacaram o mérito de Diamond em rejeitar explicações racistas ou eurocêntricas para o desenvolvimento desigual das sociedades. Ele deslocou o foco para fatores ambientais e geográficos, contribuindo para uma visão mais materialista da história. Grande síntese histórica. A capacidade de Diamond de unir vastas evidências de diversas disciplinas em uma narrativa coesa foi considerada uma realização notável. Essa abordagem ajudou a consolidar o interesse por estudos globais e comparativos da história. Críticas ao livro. Simplificação excessiva. Uma das críticas mais frequentes é que Diamond tende a simplificar fatores históricos e sociais complexos. Acadêmicos de ciências sociais, em particular, argumentam que ele minimiza o papel das escolhas humanas, das culturas locais e das contingências históricas. Críticos apontam que sua ênfase na geografia pode levar a um determinismo geográfico, em que o meio ambiente parece predeterminar o destino das sociedades. Historiadores e antropólogos afirmam que fatores políticos, culturais e ideológicos desempenham papéis mais importantes do que o que Diamond sugere. Falta de profundidade em estudos de caso. Embora o livro cubra uma ampla gama de exemplos históricos, especialistas em áreas específicas, como a história da África, da Ásia ou das Américas, argumentam que suas análises às vezes carecem de detalhes ou precisão. Alguns antropólogos e historiadores disseram que ele se baseia em interpretações desatualizadas ou incompletas de evidências arqueológicas. Ausência de agência humana. Críticos também afirmam que Diamond desvaloriza o papel das escolhas humanas, das instituições políticas e da cultura. A ênfase nos fatores externos, como geografia e biologia, pode obscurecer como as pessoas moldaram ativamente suas sociedades. Perspectiva macrolimitada. Apesar de seus méritos, Armas, Germes e Aço foi criticado por priorizar explicações generalistas sobre estudos detalhados de sociedades individuais. Alguns historiadores sugerem que ele negligencia as complexidades internas das culturas que analisa. Respostas de Diamond às críticas. Jared Diamond reconheceu algumas dessas críticas e defendeu seu trabalho como uma tentativa de traçar padrões amplos e oferecer hipóteses para questões históricas macro. Ele afirmou que não tinha a intenção de ignorar a agência humana ou outros fatores, mas de complementar o trabalho de historiadores tradicionais com uma perspectiva ambiental e científica. Diamond também enfatizou que seu objetivo era iniciar diálogos interdisciplinares, não fornecer explicações definitivas. Impacto geral. Apesar das controvérsias, Armas, Germes e Aço é amplamente reconhecido como uma obra seminal que redefiniu o estudo da história global e popularizou uma abordagem científica à análise histórica. O livro inspirou debates produtivos e incentivou outros estudos que integram disciplinas diversas para responder às grandes questões sobre o desenvolvimento humano. Aqui estão alguns livros contemporâneos nos campos da história, sociologia e geografia que tratam de temas semelhantes aos de Armas, Germes e Aço e são amplamente reconhecidos por sua relevância e impacto. História e Evolução das Sociedades Humanas. Sapiens, Uma Breve História da Humanidade, de Yuval Noah Harari.
Este livro complementa e expande algumas das questões abordadas por Diamond, como a revolução agrícola e o impacto da evolução cultural e tecnológica na história humana. Ele também aborda a revolução cognitiva e suas implicações no domínio das sociedades sobre o mundo. The Dawn of Everything: A New History of Humanity, de David Graeber e David Wengrow. Este livro desafia as narrativas tradicionais sobre a evolução das sociedades humanas, especialmente no que diz respeito à transição de sociedades igualitárias para hierarquias. Ele critica o determinismo geográfico e oferece uma abordagem alternativa focada na agência humana. Why Nations Fail: The Origins of Power, Prosperity and Poverty, de Daron Acemoglu e James A. Robinson. Este livro argumenta que o sucesso e o fracasso das nações dependem principalmente de instituições políticas e econômicas inclusivas, em oposição a fatores exclusivamente geográficos ou culturais. Ele oferece uma perspectiva econômica para questões similares às levantadas por Diamond. Geografia e impacto ambiental. Collapse: How Societies Choose to Fail or Succeed, de Jared Diamond. Este livro, também de Diamond, explora como as decisões humanas e os fatores ambientais levaram ao colapso de sociedades passadas, como os maias, os habitantes da Ilha de Páscoa e os nórdicos na Groenlândia. É uma continuação de Armas, Germes e Aço, mas com foco em sociedades que enfrentaram crises. Guns, Germs and Steel Reconsidered, de William H. McNeill. Embora publicado antes do livro de Diamond, esse trabalho continua sendo relevante. McNeill foi pioneiro ao explorar os impactos da difusão de doenças, armas e ideias na história global. Seu trabalho influenciou Armas, Germes e Aço e continua sendo uma referência. Sociologia e Desigualdade Global: The Great Divergence, China, Europe and the Making of the Modern World Economy, de Kenneth Pomeranz. Este livro analisa as razões pelas quais a Europa Ocidental se industrializou primeiro, enquanto outras regiões, como a China, ficaram para trás. Ele explora fatores ambientais, econômicos e culturais de maneira detalhada. A Brief History of Equality, de Thomas Piketty. Este livro aborda a evolução da desigualdade econômica ao longo da história, com foco nos últimos séculos, e apresenta uma análise sociológica e econômica que dialoga com temas de concentração de recursos e poder. Impacto cultural e tecnológico. A Homo Deus: Uma Breve História do Amanhã, de Yuval Noah Harari. Enquanto Sapiens analisa o passado da humanidade, Homo Deus projeta como as tecnologias emergentes e mudanças culturais podem moldar o futuro das sociedades humanas, complementando o foco de Diamond nas forças estruturais do passado. A Cultura da Conexão: Como a Internet Transforma o Mundo, de Neil Ferguson. Este livro investiga como redes de conexão, desde as rotas comerciais antigas até as redes sociais modernas, moldaram as relações de poder e a evolução histórica. Esses livros, cada um com sua perspectiva única, exploram temas como desigualdade, impacto ambiental, desenvolvimento social e interação humana, sendo comparáveis em profundidade e relevância ao trabalho de Jared Diamond. Eles também ajudam a compreender as forças estruturais que moldaram e continuam moldando as sociedades humanas.